Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal aí Professor Wilson da Matemática. E neste vídeo nós vamos fazer aqui a solução de questões de equivalência lógica. Neste vídeo nós vamos falar sobre a negação do e, a negação do se então e a negação do ou. Então são as equivalências dessas negações aí. Beleza? Então vamos começar aqui, olha. Eu vou, inclusive, fazer uma tabelinha rápida aqui para a gente justificar essas propriedades que eu vou listar. Então eu vou listar aqui primeiro as negações. Por exemplo, a negação do conectivo e. Tá? A primeira propriedade aqui, vou colocá-la como primeira, não? Negação do conectivo e. Digamos que a gente tem uma proposição A e uma proposição B, e eu quero negar esse e, tá? Que está dentro do parênteses. A equivalência, né, o símbolo que a gente utiliza para equivalência, é esse daqui, é o símbolo da equivalência. É a nossa igualdade aqui da lógica. Né? A negação do e, o que a gente faz? Nega as duas proposições e troca o e pelo ou. Tá? Essa é a negação do e. Tá? Negamos as duas e trocamos o e pelo ou. Tá? A negação do se então, tá? Vou escrever aqui a negação do se então, porque a gente vai precisar nas questões ali também. Negação do se A, então B. Essa negação ela é equivalente. A gente utiliza aqui a regra do mané, né? Mantém e nega. Mantém e nega. Regra do mané. Tá? E a terceira é a negação do ou. Ou A ou B. A negação do ou, a gente tem três equivalências. Eu vou colocar as três aqui. Ó. Pode ser a negação do ou é equivalente a se e somente se B. Ou seja, negar um ou é equivalente a escrever o se somente se. Tá? Uma outra equivalência que a gente tem do ou é escrever como um próprio ou, mantendo a primeira e negando a segunda, ou ainda escrever como um próprio ou, negando a primeira e mantendo a segunda. São essas as negações do ou. A negação do ou ela não é muito frequente em questões de provas de concurso, mas eventualmente esse tipo de situação aparece. Então a gente não é bom vacilar, né? E saber essa negação do ou, a negação também de outros conectivos, né, do se somente se, que também é raro em prova de concurso. Vamos justificar pelo menos algumas delas aqui, né, para vocês verem como que a gente justifica, mas o foco principal é você saber essas propriedades. Como? Tem que memorizar, pessoal, essas propriedades, não tem jeito, certo? Tá? Por isso que a gente utiliza alguns dizeres, algumas técnicas, para a gente memorizar isso. Né? Negação do e, nega as duas e troca o e pelo ou. Tem a negação do ou também, que eu não coloquei aqui, porque a gente não vai utilizar nessa aula. Negação do ou, você nega as duas e troca o ou pelo e. A negação do e e do ou tem a mesma lógica. Tá? Então, a negação do e, negação do ou, negação do se então e duas propriedades do se então são as 5 propriedades que mais são cobradas em provas de concurso. Já gravei vídeo aí no canal falando sobre essas propriedades aí, essas 5 propriedades. Beleza? Então vamos provar isso aqui. Para isso eu vou criar aqui uma tabelinha, né? Vou mudar de cor aqui. Fazer uma tabelinha aqui, ó.
fazer uma tabelinha para a gente justificar isso daqui. Então, aqui eu vou colocar a proposição A, aqui a proposição B. Vou distribuir os valores lógicos aqui, não? Verdade, verdade, falsidade, falsidade, verdade, falsidade, verdade, falsidade. Então, com isso daqui, a gente tem as 4 possibilidades. A gente tem aqui as 4 possibilidades para 2 proposições. Porque o número de linhas de uma tabela verdade, quando a gente tem 2 proposições, são 4 linhas, né? E aqui eu alternei de 2 em 2, 2 verdades e 2 falsidades. E aqui eu alternei de 1 em 1, exatamente para a gente não repetir as linhas. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui as proposições que eu quero comparar. Vou ficar mudando de cor aqui para destacar. Primeiro eu quero comparar essas duas aqui, ó, tá? Eu não vou fazer com muito detalhe, não. Vou fazer meio diretão aqui para vocês verem como que... Né? Por que que isso é verdade, né? Por que que essas proposições são iguais, né? Não A e B é igual a não A ou não B, né? Ou seja, igual no sentido da lógica, que a gente quer dizer equivalente, né? Essas duas aqui, não A ou não B, né? Vou fazer aqui e vocês vão ver que as duas são equivalentes, ou seja, teremos os mesmos valores lógicos. Mas como eu disse, eu vou meio diretão aqui nesses valores, certo? Por exemplo, né? O que é o que está dentro do parênteses? A e B é operar com o conectivo E. No conectivo E, a gente só tem a verdade quando as duas forem verdadeiras. Então aqui, ó, dentro do parênteses daria verdade, né? Verdade e verdade dá a verdade. Só que é a negação da verdade. Então o resultado aqui é falso. Como eu disse, eu vou fazer meio diretão, mas eu estou comentando o que é para fazer. Tá? Aqui, ó, dentro do parênteses, A e B, tudo vai dar falso, porque eu não tenho as duas verdadeiras, então vai dar falso. Só que é a negação do falso, tudo vai dar verdade. Não? Então vai dar verdade, verdade e verdade. Certo? Porque dentro do parênteses dá falso, porque é verdade e falso dá falso. Aí é o seguinte, você tem que saber operar com os conectivos. Isso daí é de assunto anterior, também já gravei vídeo aí no canal mostrando como que você opera com esses conectivos. Agora aqui é o ou, só que é o ou da negação das duas. Então, olha, negação da verdade e negação da verdade, isso aqui dá falsidade. Falso ou falso dá o quê? Falso. Ó, aqui vai ser, eu já vou falar a negação, certo? Já vou falar a negação. É a negação das duas, já vou falar, olha. Falso ou verdade. Dá verdade, porque eu tenho uma verdade, né? No ou eu preciso de pelo menos uma verdade. Então dá a verdade. Lembrando que eu já estou falando a negação da proposição. Ó. Verdade. Verdade ou falso. Dá a verdade. Ó, verdade ou verdade. Dá a verdade. Pode observar que os valores lógicos são iguais, né? Então, realmente, essas duas proposições são equivalentes. Certo? Agora eu vou pegar e vou fazer para mais duas aqui, ó. Eu vou pegar essas duas aqui. Vai ser a negação do se A, então B. E a outra é o A e não B. A e não B. Eu vou esticar aqui essa tabela. Tá? Vou fazer só para essas duas aqui. Depois as outras, né? O procedimento para você fazer é o mesmo procedimento, tá? É o mesmo procedimento, se você quiser justificar isso depois. Vamos lá. Aqui, né? Tem um parênteses aqui. Aqui é a negação do se então. Mas primeiro vamos ver como que funciona o se então. Ó, se A, então B. Se a primeira for verdadeira, então a segunda tem que ser. Então, aqui nós temos a verdade no se A, então B. Como é negação, isso vai dar o quê? Falso. Aqui é Vera Fischer. Então, neste caso aqui, o se então é o único caso em que o se então dá falso. Como é a negação do falso, vai dar a verdade. Nos outros dois casos, o se então é verdadeiro, só que é a negação do verdadeiro,
vai dar falso. Certo? Agora é A e não B. Eu já vou falar a negação do B, certo? É o A, é o conectivo E. Verdade e falso. Eu estou falando já o não B. Verdade e falso. Isso é falso. Porque no conectivo E eu preciso das duas verdadeiras. Verdade e verdade. Porque é a negação do B. Isso dá a verdade. Falso e falso. Isso dá falso. Lembrando que eu já estou falando o não B. Falso e verdade. Isso dá falso. Pode observar que os valores lógicos são iguais, tá vendo? Falso, falso, verdade, verdade, falso, 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 falso. Quando a primeira for falsa, a segunda também é. Quando a primeira for verdade, a segunda também é. Tá? Então, realmente, essas duas proposições são equivalentes. Então, pode observar que a gente justificou por tabela verdade as duas. Mas o que a gente faz em equivalência lógica não é ficar fazendo essas tabelas na prova para perder tempo. O que a gente faz é saber que essas proposições são verdadeiras. E até mesmo para você justificar, você teria que saber que elas são verdadeiras. Né? Porque como que você iria montar para ver se são verdadeiras se você não sabe qual é a proposição? A propriedade, melhor dizendo. Então o que você precisa é saber essas propriedades. Beleza? Vamos para as questões. Tá? Então olha só. Nas questões vocês vão observar que eu não vou ficar fazendo tabela, eu vou usar direto a propriedade. Essa é a primeira questão aqui, né, dessa banca aí, CESP, Sebrasp. E a gente tem o seguinte. Isso aqui é um código do texto, tá? Isso daí é irrelevante na questão. Tá? Então ele está dizendo aqui o seguinte. O chefe não me falou sobre isso, mas, esse mas aqui é o conectivo E, mas, né, é o conectivo E. Mas, se eu for convidado, aceitarei a tarefa. Então aqui, ó, a gente tem um conectivo, o conectivo E é o principal, e esse conectivo se então aqui é o secundário. Só que pode observar que o então aqui ele foi omitido. Isso é permitido. Isso daí não fere a escrita no português, né? Então isso aqui foi omitido, tá vendo? Se eu for convidado, aceitarei a tarefa. Se eu for convidado, então aceitarei a tarefa. Então, na realidade, o que ele quer aqui é a negação do E, porque o conectivo E ele é o principal. Porque se o conectivo E não fosse o principal, essa proposição teria começado com si. Como o si está lá no meio, o conectivo E é o principal. Tá? O si é secundário, porque ele está no meio lá da frase. Certo? Então, na verdade, aqui, se você fosse passar isso aqui para a linguagem simbólica, mas nem precisa disso, né? Você teria aqui uma proposição A, uma proposição P, uma proposição Q e uma proposição R, digamos assim. Só para não misturar com o A e B. Mas o que você quer aqui é a negação do E. Negação do conectivo E. O que é a negação do conectivo E? A negação do conectivo E, a negação do conectivo E, você vai negar as duas proposições e trocar o E pelo ou. Então, quais são as duas proposições que você vai ter que negar? As duas proposições são essas daqui, ó. Essa daqui é uma que você vai ter que negar. Essa é uma. E essa daqui é a outra proposição que você vai ter que negar. Olha. Ah, Wilson, mas a outra proposição que eu vou ter que negar é uma composta, é o se então. Então eu vou ter que negar essa proposição simples e negar o se então. Porque na negação do e, né, é exatamente o que ele quer aqui, eu esqueci até de falar isso, né? Assinale a opção que apresente a negação, o que ele quer é a negação. Tá? Ele quer a negação da proposição que tem desse texto aqui. Tá? Esse aqui é o código dessa proposição. Então ele quer a negação dessa proposição. O que é a negação disso? É a negação de um E. Só que quando você for negar o E, você tem a negação de um se então, porque você vai negar as duas, olha. Você vai ter que negar isso daqui e você vai ter que negar isso daqui. Ó. Quando você for negar isso daqui, é a negação de um se então. Então, como que é a negação do se A, então B?
de acordo com a proposição, é a regra do mané, né? É a regra do mané. O que é a regra do mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém, coloca o conectivo e nega. Então, na verdade, aqui, né, como que a gente vai fazer a negação disso daqui? A gente vai ter que negar essa daqui, né? Eu não for. Então, aqui vai ter que ter um não para negar, né? Eu vou ter que negar as duas nessa segunda aqui do cientão. Vou ter que... Opa, desculpa. Falando besteira aqui. Deixa eu botar ali o verde de novo. A regra do mané. Aqui eu tenho que... aqui do cientão, eu vou ter que manter. Então, isso aqui eu vou manter igualzinho isso aqui, ó. Essa daqui eu vou ter que manter. Vou trocar esse cientão pelo conectivo e. E essa daqui eu vou ter que negar, né? Aceitarei a tarefa? Não aceitarei a tarefa. E essa outra parte aqui, né, que é a primeira parte do e, vai ter que ser negado. Negar uma coisa que já tem o não, eu vou excluir esse não. E aqui o conectivo e vai virar o conectivo, esse conectivozinho aqui, ele vai virar um ou. Certo? Então vou procurar onde tem isso, né? O chefe me falou sobre isso ou eu for convidado e não aceitarei a tarefa. Vamos ver onde tem isso? O chefe me falou sobre isso, ó. Tá ok, né? Tirou o não aqui, ó. Tá ok. O conectivo ou, tá ok. Eu for convidado, tá ok, igualzinho, né? Mas, o mas é o e, tá ok. E tem o não, tá vendo? Não aceitaria a tarefa. Já é de cara o item A, tá vendo? A negação. Pode observar que nenhum outro bate com isso aqui que eu, né, fiz ao rabisco aqui, ó. Beleza? Então é a alternativa A. Porque aqui eu tenho no principal a negação do conectivo e aí quando eu for para a segunda parte é a negação do se então. Beleza? Essa aí é a questão número 1. A segunda questão tem um texto aqui que nesse texto é até desnecessário você ler, né? Você pode ver que aqui ele fala sobre o comentário de um internauta, né? Mas esse texto é desnecessário porque ele vai dizer aqui, ó. Por isso que é bom sempre você ler mais para a parte final do texto, ó. Com base no texto precedente e nos aspectos de lógica sentencial, ó, na lógica sentencial, julgue o item a seguir. Então ele só quer julgar esse item aqui, né? A negação da proposição. Então ele quer a negação desse ou, tá vendo? Então, no problema, o que interessa pra gente é só daqui para baixo, tá vendo? O que interessa pra gente é só daqui para baixo, não? Tem muitas questões em provas que ele coloca um texto só para ficar num blá blá blá. E se você olhar mais para o final da questão, né, ou do meio para o final, você vai descobrir o que você quer. Tá? Geralmente mais para o final. Tá? Então ele está dizendo que a negação dessa proposição pode ser corretamente expressa por isso daqui. Né? Ou o jornalista é muito mal informado ou age de má fé. Ele pode ser expressamente, né? A negação disso aqui pode ser escrito dessa forma aqui? Pode. É exatamente a propriedade, né? Ó, aqui ficou igualzinho, tá vendo? O jornalista é muito mal informado, o jornalista é muito mal informado, sei somente ser, age de má fé. Age de má fé. Por quê? Porque a negação do ou A ou B é exatamente isso daqui, né? A, se e somente se B. Ah, Wilson, mas por que é isso? Eu tenho que saber isso? Tem. Essa aqui é uma questão que assim, quase não cai em prova de concurso.
a equivalência da negação do ou. Mas é isso. Ah, mas por que que é isso? Como que justifica isso? Por tabela. A gente não fez a justificativa, mas você pode seguir o mesmo raciocínio daquelas outras que eu justifiquei, que você vai chegar à conclusão que essas duas coisas são iguais. Ou seja, a negação do ou dá o próprio se somente se. Aliás, é uma das propriedades. Né? Então, esse item que ele afirmou aqui está certo, né? C de certo. Tá? C de certo. E é simplesmente isso, não tem que fazer nada. O que você tem que saber aqui é o quê? É a propriedade. Infelizmente, você tem que memorizar essas propriedades. Não tem outra saída. Senão você vai ficar viajando na prova se você não souber essas propriedades. A terceira questão aqui para a gente finalizar. Tá? E aqui a gente tem um texto, né, que é: o adversário tentou desgastar o candidato o mas é né? E a artilharia contra ele não teve sucesso. Então isso aqui é um e. Assinale a opção que apresenta uma negação da proposição P. Proposição P é um e, então ele quer a negação do e. O que é a negação do e? Quando a gente tem um e, a gente faz o quê? Nega as duas e troca o e pelo ou. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o adversário não tem que negar. Vou trocar esse e pelo ou. E aqui também tem que desaparecer o não, né? Porque é a negação de uma frase que tem o não some. Né? O adversário não tentou desgastar, tá certo. Trocou o e pelo ou, trocou, tá certo. Tirou o e a negação da segunda, tirou. Também já é o item A. Certo? Também já é o item A. Você pode observar que no item B ele nem trocou, tá vendo? Manteve o próprio E. Então tá errado. Tá? E aqui, ó, no item C, isso é um cientão, né? Também tá errado, não? E no item D, ó, isso é um cientão. Também tá errado, não é isso? Negação do E não dá um cientão. A negação do E pode ser equivalente a um cientão em algumas características bem peculiares, né? Porque esse ou aqui eu posso escrever ele como um cientão. Mas aqui não foi o caso que aconteceu aqui, né? Isso aí já seria uma emenda, né? Emendando propriedades, tá? Eu vou até, em vídeos posteriores, eu vou até comentar sobre isso. Vou procurar uma questão, é raro aparecer esse tipo de questão, mas eu vou procurar uma questão em que ele emenda uma propriedade na outra. Que não foi o caso nessa daqui, porque já de cara já foi o item a questão certa, né? O item certo. Beleza? Nesse caso aqui, não dá para escrever esse cientão, porque se você voltar esse cientão aqui, ele não daria, né? Não daria a negação desse E aqui. Beleza, pessoal? Então, pessoal, bons estudos a todos aí. Até o próximo vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative aí o sininho para receber as notificações aí dos próximos vídeos.